Recessão. Somente essa palavra já é suficiente para criar imagens, gráficos que retratam tendências decrescentes, manchetes de notícias alarmantes, medo, desespero, falência. Tudo isso é verdade. Durante uma recessão, o mercado de ações cai, os preços dos imóveis caem, as empresas vão à falência, as pessoas perdem os seus empregos, economias, patrimônios, frutos de um trabalho de uma vida inteira são perdidos. Até plano de previdência, que as pessoas vêm colocando dinheiro desde o começo das suas carreiras, desaparecem. Ninguém ganha com uma depressão econômica. Ninguém ganha com uma depressão econômica. Será que isso é verdade? Se as recessões são tão ruins, por que algumas pessoas, como o investidor bilionário Warren Buffett, uma das pessoas mais ricas do mundo, diria o seguinte: espero que eu veja várias recessões. Ou então, por que algumas pessoas atingem o seu pico de sucesso expandindo seus negócios durante períodos de crises nos quais a maioria das empresas estão sofrendo? Enquanto algumas pessoas veem tempos de recessão como um tumulto, um caos, outras pessoas veem esses períodos como uma oportunidade de ouro. Como diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E se alguma vez você já se perguntou o porquê disso ou como você pode lucrar com essa recessão, continua assistindo esse vídeo porque eu vou te mostrar como as recessões estão criando mais milionários do que as loterias e como você pode lucrar com a recessão que está por vir. Se inscreve no canal. As regras do jogo. A saúde econômica de um país é medida geralmente pelo PIB, o Produto Interno Bruto. Ou seja, o PIB mede o valor total de todos os produtos e serviços produzidos e consumidos em um país. Toda vez que você compra um café, corta o cabelo no salão ou ainda compra um carro novo, tudo isso, tudo contribui para o PIB desse país. Geralmente o PIB crescente é bom e um PIB decrescente é ruim. Se o PIB de um país está em queda por 6 meses consecutivos, então nós consideramos que aquele país está em recessão. É uma recessão técnica. As pessoas deixam de gastar o dinheiro, o lucro das empresas cai muito, as pessoas perdem os seus empregos e elas não conseguem pagar suas dívidas, enfim, seus sonhos e tudo mais. A recessão pode realmente levar a uma espiral decrescente e isso é muito real. E você deve estar se perguntando, ok, professor, eu entendo isso, mas o que é que causa uma recessão? E aí que está o segredo. Ninguém sabe, ninguém tem certeza do que causa. Existem vários fatores, muitas variáveis que contribuem para as recessões, mas é difícil apontar um único fator isolado como causa. Olha, foi isso que causou a recessão ou isso vai causar a recessão. Então isso nos leva a uma primeira regra muito importante. Anota essa regra. Ninguém pode prever o mercado. E saber disso te causa alguma ansiedade ou te deixa desconfortável? Porque se você pretende lucrar com uma recessão, tem uma coisa que você precisa saber. Nunca, jamais entre em pânico, porque não importa o quão ruim o mercado pareça estar. Tem uma coisa que os tubarões sabem e com certeza essa é a segunda regra do jogo. O mercado irá se recuperar sempre. Escreve essa segunda regra, porque a gente sempre vê alegria e diversão quando a economia está em alta, mas quando a inevitável crise, o crash acontece, adivinha o que as pessoas fazem? Elas entram em pânico e começam a vender. Exatamente. As casas alugadas que elas têm se desvalorizam e elas querem vender. As ações se desvalorizam, então elas vendem, ficam com medo. Percebe que eu falei quando a inevitável crise acontece.
Mas por que é inevitável? Se você disse que não tem como prever o mercado, professor. Bom, talvez fosse mais preciso eu inserir a palavra tempo naquela regra número 1. Ninguém pode prever o tempo do mercado. A certeza que nós temos é que o mercado sempre vai ter uma queda, mas a gente nunca sabe quando ao certo essa queda vai acontecer e tampouco a sua profundidade. E agora vem a regra número 3. O mercado sempre vai ter uma queda. E aqui nós temos 3 regras. Essa terceira regra, o mercado vai ter uma queda sempre. Lembre-se delas com clareza e não entre em pânico. A economia está crescendo, as pessoas estão gastando feito loucas, comprando roupas, eletrodomésticos, carros, tudo mais que elas desejam comprar. E isso quer dizer que os cartões de crédito estão voando, né? As carteiras estão abertas, né? As pessoas estão fazendo dívidas. Mas isso é uma coisa boa, afinal a economia está florescendo, não está? Está crescendo. Então, o que você está fazendo nesse momento? Bom, agora é a hora de você afiar o seu machado, reunir o seu exército, porque todo mundo está ficando ganancioso e esse é o momento de você se preparar para o desastre que virá. Lembre-se, o mercado sempre vai ter uma queda. E mesmo que você não saiba quando, como e porquê, o importante é estar preparado para isso antes que a queda aconteça, óbvio. Então o primeiro passo é parar de gastar como todos os outros estão fazendo, não entra nessa. Comece a salvar dinheiro, construir o seu patrimônio, evite fazer dívidas o máximo possível. Comece a melhorar o seu crédito, o tal do credit score, seu score de crédito, ok? Por quê? Quando a queda do mercado acontecer, você vai querer estar preparado, você vai querer estar com o bolso cheio e linhas de crédito abertas para poder aproveitar as baixas taxas de juros que vêm junto com a recessão. Não tem nada pior do que estar numa mina cheia de ouro e diamantes e não ter as ferramentas certas e necessárias para coletar toda essa riqueza. Você não concorda com isso? Então, que bom que você concorda, porque tem uma crise do mercado que está a caminho e está na hora de você fazer a sua riqueza acontecer, aproveitando as oportunidades. Morte, divórcio e inadimplência. São essas 3 coisas que reinam durante uma recessão. Em uma sociedade onde o dinheiro é que permite que as coisas do sistema continuem andando, o colapso econômico e financeiro ele traz consequências dramáticas, muito dramáticas. Quanto maior a queda, maior o tranco. Numa recessão, você pode esperar que as pessoas percam seus empregos ou as pessoas que consigam manter os seus empregos gastem menos, ou no caso de autônomos, que tenham ainda uma renda reduzida. Isso significa que as pessoas não terão condições de pagar por financiamentos ou outras dívidas que elas construíram durante a fase boa da economia. Começa um pânico, um medo generalizado e todos começam a vender. Eles vendem suas casas, suas ações, seus ativos que um dia eles viram crescer em valor e que agora estão caindo, estão desvalorizando. Claro que ninguém está sequer pensando em investir o seu dinheiro, mas você se preparou para isso. Eu espero que realmente tenha se preparado. Por trás do pânico e do medo de todos e da mídia existe uma mina de ouro e de oportunidades. Mais uma vez, morte, divórcio e inadimplência. Essas 3 coisas estão repletas de oportunidades. É só uma questão de decidir como você vai lucrar com isso. O que você deve ou deveria estar fazendo durante essa crise no mercado? Exatamente, investindo nessa mesma economia que está colapsando.
E mesmo que isso pareça idiota para as pessoas que estão ao seu redor, muitas pessoas vão dizer: nossa, o mundo está acabando, você vai querer lucrar com a desgraça dos outros? Para! Lembre-se que isso é somente uma crença limitadora. Na verdade, herdeiros perderam um ente querido ou casais que decidiram se divorciar, eles precisam vender os seus bens para simplesmente seguirem suas próprias vidas. E as pessoas que deram um passo maior que a perna, quando contraíram uma dívida, também precisam vender um imóvel que não estão conseguindo pagar. E caso não consigam fazer isso, a dívida fica tão grande, mas tão grande, que essas pessoas correm o risco de perderem tudo e ainda ficarem endividadas. Essa é a lei no Brasil, infelizmente. E você ajuda essas pessoas quando você compra os bens delas. E ainda tem mais. Você sabe de uma coisa que elas não sabem, que é a regra número 2. O mercado sempre vai se recuperar. E esse é o melhor conselho de investimentos que você pode ter. Compre na baixa e venda na alta. Agora vamos pensar somente no mercado de imóveis. Quanto maior for a urgência e necessidade que uma pessoa tem de vender a sua casa, maior é a probabilidade que ela venda por um valor mais barato. Pensa agora em quais são os 3 principais motivos para alguém vender a sua casa. Isso mesmo, morte, divórcio e inadimplência. Com essas 3 coisas já em alta durante uma crise econômica, o valor de todos os imóveis começa a cair. As pessoas estão desesperadas para vender as suas casas e para tornar as coisas ainda piores, adivinha o que acontece com as pessoas que desejam comprar uma casa? Elas desaparecem, elas estão com medo. Existem poucas pessoas que desejam comprar casas e essas pessoas ainda não têm muito dinheiro para fazer isso. E para piorar, as linhas de crédito estão mais caras, mais difíceis. Afinal, esse é um cenário de recessão. Sabendo de tudo isso, que existem pessoas desesperadas para vender suas casas e que não existem muitas pessoas querendo comprar e que essas pessoas nem sempre possuem dinheiro para isso, adivinha quem pode ajudar essas pessoas e ainda lucrar com essa situação? Isso mesmo, você. E é por isso que a preparação ela é tão importante, porque nesse momento você deve ou deverá ter um bom capital acumulado e uma boa saúde financeira. E também terá um ótimo score de crédito, de modo que os bancos tenham uma boa razão para acreditar e confiar em você quando você for lá pedir um empréstimo para comprar um imóvel. A sua estratégia a partir daqui pode te diferenciar dos outros. Você pode comprar a propriedade e esperar um longo período até que ela se valorize. Se você pagou um preço baixo por esse imóvel, não vai ser muito difícil ter um retorno alto sobre ele. Quando o mercado se recuperar, isso vai acontecer, você vai poder vender a propriedade e obter um lucro generoso com isso. Não é o suficiente para você? Você quer uma velocidade maior para lucrar? Então tá bom, então vamos olhar para o mercado de ações. Assim como os imóveis, as ações também ficam mais baratas e durante a recessão isso acontece porque as pessoas estão perdendo as esperanças no mercado e ninguém quer investir. E qual é uma das maiores influências no mercado de ações? A emoção. Isso mesmo. Durante a recessão, todo mundo está vendendo suas ações por causa do medo. As pessoas que colocaram muito dinheiro no mercado agora estão vendo as ações se desvalorizar. Então, elas guiadas pela emoção, a única saída que elas enxergam é vender para não perder totalmente o que elas investiram. Olha, se ao menos elas soubessem o que você sabe, que é o mercado sempre vai se recuperar, então é a hora de abrir a carteira e sair à procura de barganhas, porque durante uma recessão tudo está com desconto. Para não gerar paixões aqui nos comentários, né? E paixões são emoções que não levam a nada no mundo do dinheiro, veja o que aconteceu com o índice SP 500 da Bolsa Americana. Na crise de 2008, caiu 35%, se recuperou, deu tempo e oportunidade
para uma nova preparação daqueles que conhecem essas regras que eu estou falando no vídeo, voltou a cair muito em 2020 e hoje está no nível mais alto. Agora vamos olhar para os negócios. Nem todos os negócios caem durante uma crise. Na verdade, existem vários que prosperam durante uma crise. Mais uma vez, eu vou usar os exemplos americanos da crise de 2008 só para fugir das paixões dos investidores e do momento atual aqui no Brasil, ok? Então, olha o caso do Groupon, Walmart, Dollar Tree, que cresceram durante esse período. O que eles têm em comum? Eles estão relacionados a descontos e preços baixos, e é fácil de entender como que eles podem se tornar importantes durante uma crise. Como em qualquer outro negócio, o dinheiro entra quando você consegue resolver os problemas dos outros. As empresas que oferecem preços baixos em itens de primeira necessidade, como alimentos e outros produtos e serviços, elas vão faturar bastante durante uma crise. Mas você quer saber quais outras empresas que aumentaram o faturamento durante a crise de 2008 e também agora em 2020? Netflix, delivery de comida, bebidas alcoólicas. E por que isso acontece? Porque essas empresas oferecem uma maneira de escapar da realidade. Durante uma recessão, as pessoas estão sofrendo e o que elas menos querem é ter que pensar sobre os seus problemas. Então elas ligam a Netflix, o YouTube, compram uma pizza, tomam uma cerveja no final da tarde e não pensam sobre suas preocupações. É copiando e investindo, né, nesses tipos de empresa que você vai replicar resultados parecidos durante uma recessão, apesar de que o empreendedorismo tem um risco maior. Se você fez as suas compras, seus investimentos, agora é hora de esperar, porque o mercado vai se recuperar, porque isso vai acontecer. Concluindo, é claro que a parte mais importante desse processo todo é a preparação. E como você não consegue prever quando o mercado vai colapsar, basta saber que isso vai acontecer em algum momento. Geralmente, o mercado está em crescimento, então quanto mais você mantiver os investimentos no mercado, mais lucros você pode ter. A recessão não é algo que deve nos alegrar, não. Quando ela acontece, principalmente porque muitas pessoas sofrem bastante durante esse período. Porém, isso vai acontecer cedo ou tarde. Então, é bom que você esteja preparado e consiga tirar algum proveito disso enquanto ajuda quem não viu esse vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê o seu like, se inscreve no canal e compartilhe. Até!